Olá, seja bem-vindo. Eu sou a professora Rosângela Pereira e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de análise combinatória. E hoje conheceremos impreterivelmente os agrupamentos de nome arranjos. Vem comigo! Então, arranjos são agrupamentos em que a ordem e ou espécie faz toda a diferença. Prof, o que é que significa esse conectivo aqui I/ou? Gente, vocês terão casos em que somente a ordem tem importância. Também terão casos em que somente a espécie ou natureza terá importância. E terão casos em que os dois serão imprescindíveis. Então, nós temos aqui um assunto, um conteúdo em que três fundamentos, três itens, três características são extremamente importantes. A ordem, a espécie ou natureza, nessa nomenclatura, se vocês fizerem uma busca, uma pesquisa, vocês vão encontrar a nomenclatura espécie e também a nomenclatura natureza, quer dizer a mesma coisa, tá, gente? E a terceira situação é que vocês poderão encontrar questões problemáticas em que envolvam tanto a ordem quanto a espécie ou natureza, tá? Então, vamos seguir aqui para a gente entender melhor o que é que isso significa no conteúdo de arranjos. Vamos começar pela ordem. A ordem é importante em situações que envolvam competição, senha e anagramas. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo, 12 e 21. São dois números quantitativamente diferentes. Mas se vocês observarem, aqui a gente utilizou dois algarismos, nos dois exemplos, nos dois números, nós temos os mesmos algarismos, 1 e 2. O que é que aconteceu aqui nessa situação, nesse exemplo? Eu apenas inverti, troquei o 1 pelo 2, Então, na primeira situação, eu tenho o número 12, que é um quantitativo bem inferior. Na outra situação, eu tenho 21, que é um quantitativo em relação ao 12 bem maior. Então, vejam o quanto a ordem dos elementos é importante. Quer ver outra situação do nosso dia a dia em que a ordem é importante? Sua senha bancária. Você fez o cartão, recebeu o cartão, fez a senha, fez todo aquele procedimento, você vai usar o seu cartão, ou de crédito ou de débito. Você insere a senha, digamos, 3522. Aí, na hora que você vai utilizar o cartão, você coloca 5322, ou 2253, ou 2235. Só que eu coloquei três opções de troca de ordem, tá? Em que eu inverti a ordem dos elementos. Nas três situações, a senha ficou diferente, concorda? O que é que vai acontecer no momento que você digitar essa sua senha, mudando a sequência desses números? Seu cartão será bloqueado. Então, veja o quanto é importante a ordem nessas situações. Vamos conhecer um pouquinho mais. Em relação à natureza, ela é importante quando o número de elementos é superior ao número de posições. Olha que informação preciosa. O número de elementos é superior ao número de posições. Prof, eu não entendi. Tá, gente, eu coloquei aqui um exemplo bem simples para vocês compreenderem melhor. Em uma lanchonete nós temos 10 frutas. E nós temos que escolher 3 frutas para fazer um suco. Então, em uma lanchonete, nós temos 10 frutas disponíveis para escolhermos 3 sabores para um suco. O nosso conjunto inicial, o nosso conjunto original, vamos dizer assim, ele possui 10 frutas, que são banana, maçã, laranja, uva, manga, melão, pera, cupuaçu, mamão e pêssego. 10 sabores. Para o nosso suco, nós vamos escolher apenas 3 sabores. Prof, eu não poderia escolher mais não? Não, a lanchonete determinou que a gente só pode escolher 3 sabores para fazer esse suco. Aí eu vou escolher aqui 3 sabores, tá, gente? Vou escrevendo aqui. Então, vou escolher aqui banana,
maçã, laranja. Tá aqui o meu suco. Banana, maçã e laranja. Ah, vou inverter aqui a sequência das frutas. Garçom, eu mudei de ideia. Eu quero laranja, maçã e banana. Resultado. Eu tive alteração no sabor do meu suco? Não, né, gente? Eu inverti a ordem das frutas, ou seja, eu inverti a ordem dos elementos, né? Fiz a ação de inverter isso, mas o meu resultado, o meu suco continua com o mesmo sabor. Percebeu a diferença de quando a ordem é importante e de quando a espécie é importante? Mas se em uma outra situação, aqui, na mesma lanchonete, eu resolvi, ao invés de inverter a sequência das frutas, eu troquei um sabor. Eu coloquei banana, maçã e uva. O sabor ficou diferente? Ficou, né, gente? Então percebam, eu troquei uma espécie. Eu troquei um elemento dos elementos que eu tinha lá no meu conjunto inicial, que eram 10 sabores. Eu escolhi 3. Se eu inverter esses 3, eu não vou ter alteração no sabor do meu suco, mas se eu trocar uma das frutas, o meu suco tem um sabor diferente. Então percebam aí a diferença entre ordem e natureza ou espécie. Isso só acontece por quê? Porque eu tenho um conjunto com 10 elementos que eu posso escolher ali qualquer um daqueles elementos, desde que se limite a 3. Perceberam? Por isso que é importante diferenciar ordem e espécie, ou natureza, como vocês queiram chamar. Vamos conhecer mais um pouquinho aqui, vamos aprofundar melhor. Então, nós temos 2 tipos de arranjos, os arranjos simples e os arranjos com repetição. No arranjo simples, todos os elementos não possuem nenhuma repetição, ou seja, cada elemento desse conjunto ele só pode ser usado uma única vez. E aqui eu coloquei um exemplo para vocês que diz o seguinte: os números de 2 algarismos formados pelos elementos 1, 2 e 3. Está incompleto aqui o texto, tá, gente? Mas não tem problema. Eu quero que se forme agrupamentos de 2 elementos, né, utilizando esse conjunto que foi dado aqui, tá? Então, percebam, eu tenho o conjunto inicial, que são 3 elementos, e eu vou fazer combinações, né? Vou fazer os arranjos para que esse meu conjunto tenha, cada um deles, né, um agrupamento de 2 elementos, tá? Então, vamos aqui, vou abrir as chaves. O meu primeiro agrupamento, eu vou usar 1 e 2. O segundo, 1 e 3. O terceiro, 1 e 1. Ops! Tá vendo aqui? Olha, gente, a situação em que se refere à repetição é exatamente isso aqui. Veja que neste agrupamento aqui em específico, nesse arranjo, nós tivemos a repetição do elemento número 1. Então, não pode. Então, vou apagar isso aqui. Já sei que não pode. Vamos continuar. 1 e 3. Então, aqui eu já não posso utilizar mais o número 1 no início. Então, eu vou para o número 2. 2 e 1. 2 e 2 eu não posso, porque é repetição. Então, vou 2 e 3. Em seguida, vou para o algarismo 3. 3 e 1. 3 e 2. E aqui eu encerro o meu conjunto. Então, nós temos aqui 6 arranjos, 6 agrupamentos. Um conjunto com 6 agrupamentos, tá, gente? E nenhum deles tem repetição, como vocês podem ver. Todos os elementos de cada agrupamento, eles são diferentes. 1 e 3, 3 e 2, 2 e 1, são diferentes. Os agrupamentos que tinham elementos repetidos não foram utilizados aqui nesse conjunto, ok? Nós temos também, né, a informação da fórmula. Veja que essa primeira etapa aqui, esse exemplo aqui anterior, eu fiz sem fórmula. Prof, é importante eu decorar a fórmula? Isso é necessário realmente?
Gente, tem situações que não dá para resolver sem a fórmula. Por quê? Porque são questões com conjuntos bem maiores, questões bem mais extensas. E, por exemplo, numa seleção de Enem, de vestibular, numa prova de concurso, não dá tempo vocês enumerarem todos esses conjuntos. Sem falar num maior risco de erro, tá? Então, é importante vocês entenderem a fórmula, lembrarem a fórmula, tá? Para utilizar nesses momentos. Então, vamos conhecer a nossa fórmula? Então, a fórmula utilizada para arranjo simples é arranjo de N elementos tomados P a P. Então, essa primeira partezinha aqui, deixa eu apagar isso aqui. Essa primeira partezinha aqui, eu leio arranjo de N elementos tomados P a P. Esse N, ele representa o conjunto universal. O que é esse conjunto universal? É o meu conjunto inicial, tá? É esse conjunto que ele dá aqui na questão. Nesse caso aqui do exemplo, que eu citei agora para vocês, o nosso conjunto universal é esse aqui. O P representa a quantidade de elementos que tem que ter em cada agrupamento, ou seja, aqui a questão diz 2 algarismos, né? Então, o P representa o quantitativo de elementos em cada arranjo que eu vou fazer, em cada agrupamento. Nesse caso aqui, eram 2. E o conjunto universal, 3. Então, arranjo de N elementos tomados P a P é igual a N fatorial sobre N menos P, entre parênteses, tá, gente? Fatorial. Se você não colocar o parêntese, vai ficar como se fosse somente o P fatorial. Ficaria assim, tá? Vou colocar aqui para vocês entenderem. N menos P fatorial. E nesse caso aqui da fórmula, o fatorial está nessa parcela inteira que está dentro do parêntese. E não só no P. Por isso que é importante ter esse cuidado, tá? Os detalhes fazem toda a diferença. Deixa eu apagar isso aqui e a gente vai resolver esse exemplo aqui anterior usando a fórmula. Então, arranjo de 3 elementos tomado 2 a 2 é igual a 3 fatorial sobre, abre o parêntese, 3 menos 2, fecha o parêntese, fatorial. E se você não sabe o que é o fatorial, nem como calcular ou não lembra, nós temos uma videoaula já aqui no nosso canal disponível para vocês sobre fatorial. Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe para ajudar tantas outras pessoas que precisam, tá, gente? Então, resolvendo aqui a nossa continha, é simples, 3 fatorial, aqui eu tenho 3 menos 2 dá 1 fatorial, 3 dividido por 1 dá 3. Então, 3 fatorial se resolve como? Multiplicando 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Veja que bateu exatamente com o nosso conjunto que foi descrito aqui anteriormente, tá? Então, nós temos aqui nessa situação 6 agrupamentos. Vamos a uma situação aqui de concurso. Eu peguei uma questão aqui da Liquigás, foi elaborada pela Gran Rio em 2012, que diz o seguinte: em uma pequena sala de projeção, há 5 cadeiras disponíveis em linha, lado a lado, e numeradas de 1 a 5, conforme vocês veem aqui na figura, tá? 4 pessoas vão ocupar 4 dessas cadeiras. As possíveis ocupações das cadeiras distinguem-se não só pela cadeira vazia, mas também pela disposição das pessoas nas cadeiras ocupadas. De quantos modos as cadeiras podem ser ocupadas pelas 4 pessoas? Então, aqui nós vamos pegar os valores importantes, as informações importantes aqui na nossa questão, e depois vamos só inserir na fórmula. Simples assim. O que é necessário, profa? Interpretação.
Então, a gente aqui tem informações preciosas. Qual é a informação preciosa? Eu acho que eu até já coloquei aqui. Já disponibilizei aqui, digitado. Qual é a nossa informação preciosa? O nosso conjunto universal, nós já identificamos, que é o de 5 cadeiras, né, o conjunto inicial. E a outra informação é que cada agrupamento será de apenas 4 pessoas. Então, sempre terá uma cadeira vazia. Então, aqui é o nosso agrupamento, é o nosso P, conforme já está aqui, P igual a 4. Agora é só substituir a nossa fórmula, que eu também já coloquei aqui, tá, gente? Então, arranjo de 5 elementos tomados 4 a 4 é igual a 5 fatorial sobre, abre o parêntese, 5 menos 4, fecha o parêntese, fatorial. Isso aqui nos dá 5 fatorial sobre 1 fatorial, que é igual a 5 fatorial. E como é que eu resolvo 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Então, gente, nessa situação aqui, dessa questão, especificamente, nós temos 120 possibilidades de agrupamentos, né, colocando 4 pessoas em 5 cadeiras. Lembrando um detalhe, uma pessoa ocupa somente uma cadeira, tá? Então, eu não posso ocupar mais de uma cadeira. Ah, prof, eu posso juntar as 2 cadeiras e sentar assim no meio. Não. Sabe por quê? Se for uma situação que você tenha que sentar, por exemplo, na cadeira 1 e na cadeira 3, vai ter uma outra pessoa ali na cadeira 2. Como é que você vai sentar na 1 e na 3 ao mesmo tempo? Perceba que a ordem aqui é importante, certo? Então, são esses detalhes, essas nuances que a gente tem que observar na descrição, no discorrer das questões. Vamos seguir aqui para conhecer um pouco mais. E que danado é esse arranjo com repetição? Diferente do arranjo simples, o arranjo com repetição, a gente pode utilizar um elemento mais de uma vez, né? Então, aqui todos os elementos podem aparecer repetidos em cada grupo de P elementos. E a nossa fórmula é arranjo com repetição, né? Por isso que tem esse Rzinho aqui, de N elementos, tomado P a P é igual a N elevado a P. Em algumas fontes de pesquisa, vocês podem encontrar a fórmula dessa forma aqui, tá? Arranjo com repetição, só que o P e o N ele não está entre parênteses. Um está subscrito e o outro está sobrescrito, tá? Então, só tem essa pequena mudançazinha que vocês podem se confundir em um momento, numa prova, mas desde já fiquem cientes. É a mesma coisa. Observem que, inclusive, após a igualdade, é N elevado a P, tá? Então, vamos a um exemplo? Quantos agrupamentos podem ser feitos com 2 elementos do conjunto Q, tomados 2 a 2, sendo a ordem relevante e podendo haver repetição? Então, aqui ele quer saber quantos agrupamentos podem ser feitos com 2 elementos do conjunto Q igual aos elementos A, B, C, D, E e F, tomados 2 a 2, sendo que a ordem é relevante, né, e podendo haver repetição. Então, aqui ele já informou que a ordem é importante e também ele informou que pode haver repetição. Eu já coloquei aqui os dados, né, coletei os dados importantes da questão que a gente vai utilizar, que é o nosso conjunto universal, que são 6 elementos, que é representado por N. O nosso conjunto, o conjunto filho, né, o agrupamento, né, a parte que a gente vai pegar alguns elementos e colocar nesse agrupamento, que na questão diz que tem que ser 2 a 2, ou seja, cada agrupamento tem que ter 2 elementos, e a nossa fórmula, arranjo com repetição de N elementos tomados P a P igual a N elevado a P.
Então, arranjo com repetição. Quem é o nosso N? 6, ou seja, 6 elementos tomados 2 a 2. É igual a N. Quem é o nosso N? 6. Quem é o nosso 2? Quem é o nosso P? 2. Então, aqui eu tenho arranjo com repetição de 6 elementos tomados 2 a 2 é igual a 6 elevado a 2. 6 elevado a 2 quer dizer que é 6 vezes 6, ou seja, 36. Eu poderia até descrever aqui para vocês, né, esse conjunto com esses arranjos, mas vai ficar muito extenso. Mas eu vou colocar aqui pelo menos os 5 primeiros. Então, aqui o primeiro arranjo, A e A. Por quê? Porque eu posso repetir. É com repetição, percebam. A e B, AC, AD, AE, AF, BA, BB e assim sucessivamente, até chegar aos 36 agrupamentos, tá? Dá exatamente 36. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer em casa, tentar, pode fazer que tem que dar 36, tá? Vamos seguir. E se vocês quiserem tentar resolver em casa, tente, vale a pena, é um aprendizado a mais, né? É uma forma de vocês exercitarem. Pode fazer, a resposta vocês já sabem, tem que dar 36, né? 36 agrupamentos, então fiquem tranquilos, faça com calma que vai dar tudo certo. Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe com as pessoas que você gosta, com as pessoas que precisam conhecer a matemática. E a gente fica por aqui e até a nossa próxima aula.